A paz do Senhor para todos, seja bem-vindo à nossa última lição da nossa revista da faixa etária de adultos do segundo trimestre de 2023, onde teremos hoje o seguinte assunto a ser estudado: a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Nesta lição, temos como propósito abordar o tema da amizade da família cristã com a pessoa bendita de Jesus. Cremos que essa amizade com Cristo Jesus estimula a amizade entre os membros de nossa família. A vontade de nosso Salvador é que a família cristã cultive uma verdadeira amizade, tal qual a família de Betânia cultivava com Cristo. Veremos que a amizade de Jesus com Marta, Maria e Lázaro torna-se uma imagem da amizade que a nossa família pode desfrutar com Jesus hoje. João capítulo 11, versículo 5 é o nosso texto áureo da lição de hoje, que nos diz assim a palavra de Deus: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Nossa verdade prática diz: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Então, Jesus é todo o bem que uma família precisa. Que amizade maravilhosa, não é verdade? Nós temos uma leitura bíblica baseada em Lucas 10, verso 38 ao 42 e João 11, verso 5 e versículo de número 11. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. João 11, verso 5. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verso 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Nossa introdução: a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nesta lição, estaremos estudando a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que essa família hospedou nosso Senhor em sua casa e, por isso, desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. Que maravilha! Primeiro tópico: Jesus foi um ser social, a vida social de Jesus. Criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora, e estabelecia amizades. Depois de deixar a casa de sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Nesse tempo, peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o Evangelho, realizando prodígios, sinais, como confirmação do seu ministério e estabelecendo grandes amizades. Não por acaso, nosso Senhor admitiu aos seus discípulos, dizendo: Já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. João 15, verso 15, mostra que, embora Jesus sendo o verdadeiro Deus, a autoridade maior sobre tudo e sobre todas as coisas, Deus, o nosso Pai Celestial, seu Filho Jesus Cristo, não quer ter um relacionamento conosco
nos moldes de um relacionamento autoritário, onde um manda e o outro obedece porque não tem outra opção. Pelo contrário, embora saibamos, e a própria palavra de Deus deixa bem claro, de que o Senhor é soberano, todo-poderoso, pode tudo e jamais deve ser contrariado, claro. Sabemos que o que Deus deseja é ter um relacionamento pessoal com o homem, com a mulher, e este relacionamento é um relacionamento sadio, saudável, um relacionamento de amizade mesmo. Deus não quer filhos que, quando ele fala, esses filhos comecem a tremer e se escondam por trás da parede. É tanto que lá no Éden, quando o homem se escondeu, Deus foi atrás. Procurou conversar com o homem e, através de Cristo, Jesus, que é o verdadeiro Adão, o último Adão, ele traz a gente de volta a um relacionamento com ele. E é algo muito bom. É algo maravilhoso. Não nos mete pavor, mas nos ensina a temê-lo e a obedecê-lo, conscientes do seu amor por cada um de nós. Amém? Então é algo assim extraordinário, né? O desejo de Deus é que a gente desfrute de uma amizade com ele. Veja também o exemplo de Abraão, né? Que é chamado de o amigo de Deus. Então, quanto mais Deus se aproxima da humanidade, do homem, quanto mais o homem se aproxima de Deus, o que vai existir ali não é um relacionamento áspero, doloroso, não, vai haver uma amizade, né? Veja que Abraão tem sim esse nível de amizade e ser chamado amigo do Senhor Deus, como também Moisés, que tinha a oportunidade de falar com Deus face a face, né? E, enfim, vamos ao segundo subtópico, uma casa hospedeira. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus, que era a família de Marta, Maria e Lázaro. Isso aparece aqui em João 12, versos 1 e 2. Toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família que se tornou especial em suas relações interpessoais. Era uma amizade sincera, em que a família hospedava Nosso Senhor de maneira acolhedora, né? Isso existe até os dias de hoje nos nossos relacionamentos. Por exemplo, temos muitas amizades, mas tem algumas que se destacam. Isso não quer dizer que as outras pessoas sejam menos valiosas ou menos importantes, porque é algo natural da vida, sabe? É algo natural da vida. Há pessoas que se destacam mais na questão do acolhimento, outras são mais acanhadas e tal, enfim. E o importante é a gente entender que todos somos importantes e que cada pessoa tem, né, o seu vínculo de amizade, e isso deve existir, né, tanto para com Deus, o nosso Pai, para com seu Filho Jesus Cristo, como também essa amizade deve existir dentro da família. A família tem que ser uma família acolhedora e entre os seus membros tem que haver amizade, pais e filhos e entre irmãos, enfim, a gente precisa construir isso. E uma das maneiras de construir isso é, primeiramente, construir essa amizade com o próprio Deus, já que Ele quer, né? Ele é o primeiro interessado nesse vínculo mais próximo entre o homem e Ele, entre Ele e o ser humano. Jesus foi recebido por essa família, né? Pela família de Marta e Maria. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. O episódio que marca essa amizade, após a missão dos 70, é quando o nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem o recebeu e sua irmã Maria. No caso aqui, Maria se assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo demoradamente, né? Maria abre mão de tudo e se dedica ali a ouvir o Mestre. Certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. E veja que havia uma amizade saudável, pura, plena, perfeita, reta, bela, e Jesus não desperdiçava tempo, né? Mesmo nessas visitas de amigo, o Senhor instruía os seus amigos na palavra. Era a missão de Jesus, né? Era tudo que ele veio fazer na face da terra. Então,
entre amigos ou inimigos, entre as multidões, entre quem o amava, entre quem o perseguia, ele estava pronto para falar a palavra de Deus. Nosso segundo tópico, frutos da amizade com Jesus. Existe algum fruto em ter amizade com Jesus? Com certeza, não há dúvida quanto a isso. Primeiro subtópico, presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais do que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Então, essa amizade que hoje é possível haver entre a gente e o Senhor Jesus deve ser entendida não como de um igual para igual, mas da criatura para com seu Criador. E temos aqui uma grande vantagem, uma grande bênção, temos aqui um grande privilégio dado pelo próprio Deus, porque nós não merecíamos esta amizade. Mas Ele foi quem quis fazer amizade conosco. Os inimigos éramos nós, não era Ele. Éramos nós que, com os nossos pecados e falhas e erros, nos constituíamos inimigos de Deus. E foi Ele que buscou esta restauração deste relacionamento, né? E a amizade propriamente dita. Né? A criatura foi buscada pelo Criador. Então isso é maravilhoso, irmãos. Tremendo. O Deus dos céus, olha, faltam palavras. Você não sabe a alegria que a minha alma sente ao falar deste assunto, porque eu não sou melhor do que nenhum outro ser humano da face da terra. Entende? Pecador igual. Mas a graça de Deus tem nos alcançado e o Senhor tem alegrado os nossos corações. E só em pensar que temos hoje o direito, a liberdade de falar e ser ouvido, até mesmo atendido, né? A presença deles torna algo real nas nossas vidas é extraordinário. Entende? É extraordinário. Então, glória a Deus pela sua maravilhosa graça para conosco. Eles entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos, desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como é maravilhoso, né? Ter alguém tão grande dentro das nossas casas, presente em nossas vidas. Qual que é o sentimento que predomina? O sentimento é o desejo de honrá-lo. Esse é o sentimento que predomina, o desejo de honrá-lo, o desejo de servi-lo, o desejo de agradá-lo, porque o ser mais importante que existe, presente conosco dentro da nossa humilde e simples casa. Maravilha dos céus. Segundo, outro fruto da amizade com Jesus, desenvolvimento espiritual. A amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Segundo, na ocasião de tristeza pela morte de seu irmão, que no caso aqui era Lázaro, ela lançou-se aos pés dele e chorou suas tristezas. E por último, em casa, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés e enxugando-os com os seus cabelos. Aqui, a lição é clara. A família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com Ele. Essa amizade com Cristo não é natural. É algo que vai mais profundo. É algo que envolve nossa alma e nosso espírito. E traz benefícios, né, para as 3 partes do nosso ser, para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Terceiro fruto da amizade com Jesus, serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família.
As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era um modo de Marta agradá-lo por meio de obras. Aos que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus. É verdade também que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não esquecer do realmente necessário. O que é isso? Estar aos seus pés. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer-se do necessário e mais importante, como o próprio Jesus deixa claro para a gente, a prioridade de uma vida de adoração. Ou seja, o que o autor está querendo colocar aqui para a gente? Que a Bíblia está trazendo para a gente um exemplo de que os membros de uma família devem sim estarem ativos, pensando em servir através do seu trabalho material uns aos outros. Porém, esse trabalho, esse empenho, não pode sufocar o seu particular com Deus, o seu momento de adoração. Embora o trabalho seja digno e honesto, ele não pode ocupar todo o espaço das nossas vidas, ao ponto de não termos tempo de irmos à congregação, para ali juntos cantarmos louvores para Deus, para ali juntos orarmos ao Senhor, para ali juntos adorar, bendizer e glorificar o seu nome. Não podemos trabalhar ao ponto de não haver tempo nenhum para nos dedicarmos a um momento de oração, de consagração, de meditação na palavra. Não, que possamos adequar, trabalhar pensando em, claro, o bem do nosso próximo, mas que possamos também nos dedicar, tirar tempo para nos dedicarmos e estarmos parados aos pés do Senhor para ouvi-lo com toda a nossa atenção. Amém? Então, é isso. Nosso terceiro tópico, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Primeiro, uma história de amor. A história da amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo o que o mestre ensinava e, por isso, o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. É necessário abrir um parênteses, mesmo aqui já adentrando no capítulo 3, para falar um pouco acerca de Marta, que muitas vezes há pessoas que comparam Marta com um tipo de crente desviado do Senhor, e não é isso que o texto mostra. Tá bom? Marta era crente sim, só foi exortada a dar prioridade àquilo que era necessário. Entende? Isso não quer dizer, o texto não quer dizer que Marta não queria saber de Jesus. Né? Não é isso que a palavra está mostrando para a gente. Eles criam no Senhor, eles o reverenciavam e o recebiam com honra e com respeito. E eram amados por Jesus e amavam a Jesus. Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. Num lar em que se estabeleceu a amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. Estamos falando sobre o amor da família para com Jesus e o reflexo disso. O amor interno ali dentro da família. Os membros da família amando uns aos outros, deve ser reflexo de uma amizade e de um amor real com Cristo. Segundo subtópico, compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia mais com o coração e outra mais com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca. A outra mais sossegada, tranquila, contemplativa, silenciosa. É necessário dizer, irmãos, que a gente nunca vai encontrar outra pessoa igual a nós. Nem eu posso querer exigir que alguém seja igual a mim,
nem outra pessoa pode exigir que eu seja igual a ela. Entende? Nós somos seres com personalidade completamente distinta, diferente, né? Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Claro, na nossa adoração, por exemplo, a gente age diferente. Uns têm aquele zelo mais intenso, outros nem tanto, mas amam a Cristo. E não podemos julgá-los, não podemos condená-los. Em nossa família, também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes uma das outras. Temos 2, 3, 4, 5 filhos, mas você não vai encontrar 2 iguais. São personalidades diferentes. E como pais, nós os amamos assim. E devemos compreendê-los. E eles devem compreender um ao outro. Assim como Deus compreende a todos nós. É preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Porque se a gente não fizer isso, meu irmão, nunca vai acabar o problema. Na verdade, nunca vai acabar problema dentro da família. Nunca vai ter fim esses negócios, né? Talvez esse seja o maior desafio do amor dentro de casa. E é necessário. E precisamos, sim, superar qualquer dificuldade nesse sentido. Bem, mas que o Senhor derrame o seu amor no nosso coração e seremos capazes de compreender a diferença do nosso irmão. Terceiro subtópico, ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. E por isso acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual da sua vida. Enquanto Marta queria dar o melhor que ela tinha em casa, servindo às mesas, preparando aquilo que ia saciar o estômago, Jesus queria mais da sua atenção pessoal. Ou seja, Jesus não estava ali bem exatamente querendo se saciar, mas ele estava querendo saciar. Ou seja, ele não estava necessariamente ali para comer, para esbanjar em comidas, mas ele estava ali para alimentar. Jesus não estava aqui na terra para se enriquecer, mas ele veio aqui para enriquecer a muitos. Então é dentro desse contexto, né? Tanto que quando os discípulos chegam ali num outro momento, né? No episódio ali da mulher samaritana, Jesus está conversando com ela, os discípulos chegam ali e começam a conversar com o mestre e tal, e chega um momento em que os discípulos achavam que Jesus havia já comido, se alimentado. E ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Naturalmente aqui, Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como era o caso de Marta. Ou seja, Jesus não está ensinando com esse texto que a gente deve cruzar os braços e não trabalhar e não ser ativo. Não, o que ele está condenando aqui é você fazer isso deixando a outra parte para trás. Entende? Sufocar a vida de adoração e atenção ao nosso Deus. Nosso Senhor ensina que a vida não é só trabalho, pois nem só de pão viverá o homem. Mateus 4:4. A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, ter uma vida social agitada sem uma vida espiritual de raízes profundas é viver num vazio, como diz o escritor ao Eclesiastes, é correr atrás do vento. Assim, em pouco tempo não teremos mais o fervor espiritual. A nossa família deve ser o ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Traz Jesus para dentro de casa, dá atenção para Ele, e Ele vai cuidar do nosso lar bem direitinho. Conclusão, meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa revista do segundo trimestre. Estamos chegando ao novo trimestre aí, vem bênção.
mais ensinamento, bênção de Deus para as nossas vidas. Concluímos. A nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima lição, que será a primeira lição do terceiro trimestre do corrente ano. Deus abençoe.